o seguinte, ontem, duas coisas chamaram muita atenção. Primeiro, a vitória da seleção brasileira, né? Uma vitória avassaladora, pelo menos no primeiro tempo. E no mundo político, uma cena chamou bastante atenção, porque desde que perdeu a eleição, no dia 30 de outubro, o presidente Bolsonaro apareceu pouco, foi a poucos eventos públicos, mas ontem ele se emocionou e chorou ali durante um evento de apresentação de oficiais das Forças Armadas recém-promovidos. O presidente não conteve as lágrimas ali ao apertar a mão de oficiais do Clube Naval lá em Brasília. Ele estava ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e essa é a terceira aparição pública do presidente Bolsonaro em eventos militares. Tudo isso nos últimos 10 dias. Em todos eles, o presidente ficou calado. E as lágrimas ali chamaram muito a atenção. Eu vou fazer um pacote aqui do final de mandato, porque eu quero saber o que significa tudo isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deixou claro que após a posse de Lula, vou abrir aspas aqui para falar dele, vou deixar isso aqui e quem vai ficar com os problemas são vocês. Foi o que disse o Paulo Guedes, dizendo que vai embora do país. E com os problemas que ele deixou, né? Professor, peraí. Desculpa. E a outra coisa que é significativa aí no final de governo é que o governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que era, sim, ministro do presidente Bolsonaro, ganhou notoriedade colado no Bolsonaro. E por que não dizer que ganhou eleição em São Paulo por conta do presidente Bolsonaro? Ele disse o seguinte, em uma entrevista, ele disse que nunca se viu como um bolsonarista raiz. E aí, o Ângelo Rigon, eu vou começar com você. Eu queria saber o que significa isso no final de mandato. Tem alguma simbologia? O choro, Paulo Guedes indo embora e o governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que nunca foi bolsonarista raiz? Olha, eu acho que o governo de São Paulo vai ser um puxadinho do ex-governo Bolsonaro. Tanto que ele está botando lá só gente bolsonarista que não tem nada a ver, inclusive, com São Paulo. Está fazendo umas fusões de secretarias lá que o pessoal não está entendendo. Mas é uma pena. Ela, com o motivo da América Latina, a gente tem que torcer para que São Paulo se dê bem. Agora, em relação ao choro, é o que o próprio presidente dizia, né? Ele que não derramou uma lágrima pelas milhares de vítimas da Covid, algumas delas parentes de quem está bancado, ou de ouvintes da Jovem Pan, ele agora chora por qualquer coisinha, final de mandato, não vai ter mais cartão corporativo para gastar, motivos para chorar ele tem. Quem, Rafael? O Tarcísio, né? O Tarcísio já foi servidor da Dilma, né? Do governo Dilma. O Tarcísio, ele é do Centrão, sempre foi do Centrão, igual a Tereza Cristina, tá? Que também fez parte. O Bolsonaro, na verdade, negociou ali com relação à governabilidade no início e pegou uns ministros muito bons. E o Tarcísio hoje, ele sim, um braço direito, talvez, do presidente Bolsonaro, até porque foi eleito por conta disso em São Paulo, porque não é fácil ganhar em São Paulo. Não adianta dizer que é fácil, por mais que o PT nunca tenha ganhado, mas não tinha o PSDB ali para afirmar isso aí. Então, acho que o Tarcísio faz parte, sim, do governo do Bolsonaro, entendeu foram os objetivos que o Bolsonaro propôs, e entendeu ser o certo e continuou no governo e foi um super ministro, né, que fez aí o nosso Brasil crescer cada vez mais na sua infraestrutura. Isso são dados, é só você pegar ali no gov.br, ali na Agência Brasil e analisar. Tá? Agora, o que ele vai fazer em São Paulo é problema dele, já que ele é governador eleito. Não dá para dizer que é bolsominion ou é bolsonarista. Não, acho que tem uma referência criada através do governo Bolsonaro, que é o povo saindo do armário no sentido de conservador, falando assim, hoje eu sou conservador, eu sou um cara de direita, porque antes não podia falar isso, porque era completamente exprimido, porque a esquerda ela não gosta de contraponto. Ela fala tanto em democracia, mas quando falava que era contraponto no sentido ideológico, diferente de uma esquerda quando era apresentada, era completamente assassinada a qualquer tipo de ideia. Infelizmente, sempre foi assim. Hoje que a ruptura Bolsonaro apareceu em 2018 e criou algumas referências de direita, a pessoa mais ligada ao liberalismo, libertário, enfim, e isso tem criado lideranças. O Zema, por exemplo, um liberal, né? Temos alguns senadores
que foram eleitos, que têm um pensamento diferente daqueles que já estão atuando no Senado hoje. Então, criou-se umas alternativas hoje no meio político. Acho isso muito interessante e saudável para a democracia, porque hoje dá para conversar com mais liberdade. Hoje nós estamos aqui, contraponto, nós respeitamos uns aos outros aqui, né, as diferenças também, mas existem ideias, por mais que seja uma ideia às vezes nada a ver, mas está sendo posta, está sendo respeitado, ouvido e acabou. Eu acho que isso é o mais interessante e é o que deixou hoje com o governo, sem contar algumas questões de economia, né, o PIB aumentando, a questão ali do desemprego que está caindo, no último trimestre foi a maior queda. Então, nós temos aí algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, tá? Tem que ser honesto, tem que colocar ponto ali e ver realmente o que aconteceu no governo aí do Bolsonaro. Ô, professor Jorge, quero ouvir do senhor, tem alguma significativa, além do que está escrito e além da cena, o Paulo Guedes dizendo que não fica no país, o Tarcísio dizendo que não é bolsonarista, pelo menos não se vê como bolsonarista raiz, e o Bolsonaro pouco apareceu e quando apareceu chorou nesse evento de ontem aí, emocionado ao encontrar os generais. O Paulo, à direita, o centrão à direita, está buscando uma liderança política. E me parece que quem está chorando é o presidente Bolsonaro. Portanto, não me parece uma liderança nesse momento, uma vez que já passado 30 dias das eleições ou desse processo eleitoral, ele ainda não conseguiu ter uma fala consistente, né? Quando foi falar, disse, deixa eu conseguir a transição e pronto, nada mais que isso, né? Largou a transição. E a Folha de São Paulo fez uma piadinha interessante hoje na página, segunda página dele, aparece um garrafão de água vazando, né? O choro, e do lado umas garrafinhas de café e chá para a equipe de transição. Mas quanto ao Guedes, é importante lembrar que o Guedes foi ministro com a promessa de dar um banho de neoliberalismo ou liberalismo econômico no Brasil. E ele se mostrou bem oposto a isso, quando, e o Ângelo comentou muito bem isso em vários momentos, ele foi lá e aceitou, concordou com essa extravagância que foi feita pelo governo Bolsonaro, que levou a essa dívida gigantesca que hoje temos aí que enfrentar. O Guedes foi muito bem para os milionários no Brasil. Ele aumentou o número de milionários em poucos números, isso é verdade, né? Mais uns 150 milionários no Brasil. No entanto, ele teve a habilidade de colocar a 29,4% da população brasileira na extrema pobreza. Aí você vê qual é a genialidade desse senhor chamado Guedes. Não há dúvida que os valores a serem pagos agora pelo Brasil a seus cidadãos, em razão dos ajustes que serão necessários, vão ser gigantescos, assim como a necessária reposição do ICMS nos estados. Uma crise violenta na maior parte dos estados brasileiros que ficaram com suas arrecadações diminuídas. E o Bolsonaro chora porque tem que ir embora, chora porque foi ineficiente, chora porque perdeu, mas não chora pelos brasileiros que morreram. Chora a sua própria tristeza, o que mostra o baixo nível de empatia que esse cidadão tem com este país. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar falar com o Fernando Tupan, direto de Curitiba agora, eu acho que a nossa equipe conseguiu o contato ali. Fernando, muito bom dia para você. Eu já quero te ouvir, Fernando, sobre essa história do Bolsonaro no evento militar chorar, ter o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que vai embora do país e o governador eleito de São Paulo dizendo que nunca foi um bolsonarista raiz. Tem algum significado tudo isso, Fernando Tupan? Eu acho que... Não. O áudio dele está cortado. Não estamos conseguindo o contato com o Fernando. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou ouvir a Pamela Bussolini sobre essas questões todas no dia de ontem. Pamela, sua vez. Então, Paulo, na verdade, né, deixando ideologias de lado, o que nós temos, né? Vou começar aí pelo Paulo Guedes. O governo, né, e aí o ouvinte pode fazer sua pesquisa, é só colocar no Google, está fechando as contas no azul em anos, né, de Brasil. O governo, né, baixou a extrema pobreza para o menor índice desde os anos 80. Isso não é fonte minha, né, do meu convencimento, é o Banco Mundial que está dizendo.
Ontem, o IBGE colocou um dado dizendo que o PIB, né, aumentou novamente. E o PIB chegou ao melhor patamar desde 1996. Isso é IBGE, não é a minha ideologia. Então, esse é o governo que está sendo entregue, que os nossos amigos dizem que é um horror, que está endividado, ai meu Deus do céu, né, para o governo Lula. Né? Que, em contrapartida, como o próprio Guilherme Boulos aí está falando, quer tratorar o marco do saneamento, né? Que é uma medida que traria, né? E Deus queira que ele não consiga acabar com isso, bilhões de reais de investimento privado para tirar o pobre, que eles tanto dizem amar, né? Do esgoto a céu aberto. Então, realmente, vendo o que está sendo entregue e para quem está sendo entregue, é de chorar. Até eu choro e eu não trabalhei no governo, né? É desesperador. Quanto o Tarcísio, eu tenho que concordar com ele. Ele nunca foi bolsonarista raiz. Talvez ele tenha se expressado mal, né, e possa parecer ingratidão, né, para as pessoas mais fiéis aí ao bolsonarismo, mas o Tarcísio, embora seja né, um ótimo profissional, foi um ótimo servidor ali na pasta dele, ele não é dessa ala mais ideológica do bolsonarismo. Isso é fato, ele já falou outras vezes, mas não ganhou essa repercussão porque ele não estava aí no olho do furacão, né, sendo atacado como ele vai ser atacado esses 4 anos, assim como o Bolsonaro foi, né, porque ele não comprou a mídia, etc e tal, né, esse pessoal que gosta de ver que o governante é amado pela Globo, né, que é comprada com dinheiro do próprio povo. Então, o Tarcísio vai encarar isso, qualquer coisa que ele disser vai ser deturpada nesses 4 anos, etc e tal, tudo com muito medo de que ele assuma aí uma posição mais preponderante na direita, que agora, né, vai buscar realmente líderes e novos nomes, já que ela tem se fortalecido. Nada novo sob o sol, né? Peraí. Precisa ser agora? Então vai. Não, é uma afirmação. Na verdade, o TSE vai julgar hoje a questão do Joselito Canto e do Beto Richa. E vamos ver o que vai dar, quem vai subir. O Agnaldo Vieira, sobre essa questão aqui do Bolsonaro, Paulo Guedes e também o Tarcísio de Freitas, o Centrão, o lado político, tá? Já tem uma tendência já faz acenos, já estão ali naquele cortejo com a transição do Lula. Isso é um fato, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado estão dispostos aí a trabalhar pela PEC. Ontem eu falei PEC da picanha, fui chamado a atenção aqui por alguns. A PEC da transição, então eu vou chamar assim. Mas o choro do Bolsonaro com os comandantes, eu sei que você é corajoso, então por isso que eu vou perguntar para você. O choro lá na frente dos comandantes, é porque os comandantes o abandonaram pensando nesse pessoal que está na frente dos quartéis, ou é um choro de emoção porque ele sabe que os comandantes estão com ele? Vamos começar então. Na verdade, quem abandonou quem está na frente dos quartéis foi o próprio presidente, né? Enfim, o presidente já sabia que há muito tempo os militares não iam ajudá-lo nesse sentido, né? Dessa forma inconstitucional. Justamente faltou ao Bolsonaro essa liderança. E muitas dessas pessoas que estão na frente dos quartéis esperavam essa liderança, né? Que fosse qualquer coisa, né? Mas menos não esperavam esse sumiço dele, esse silêncio, essa estagnação, né? Por toda a sua trajetória, né? Quando ele esbravejava, quando ele batia na mesa, certo ou errado, mas era esse Bolsonaro que essas pessoas esperavam. E agora estão lá a ver navios, nem os militares, nem o Bolsonaro, e muito menos a família do Bolsonaro, né? Metade dela está assistindo aos jogos do Catar e fazendo concorrência com o Tonho do pendrive. O Tarcísio, ele vai se fortalecendo realmente como o novo nome da direita. O Tarcísio é um político na essência, né? Lembra que a nossa ouvinte, a Jacira Alves, que o Tarcísio quis dizer que não é pelo Bolsonaro, e sim pela verdade, O Tarcísio é um pouco mais equilibrado, ou bem mais equilibrado. E acredito que a população de São Paulo vai saber recebê-lo, tanto é que deu uma votação significativa a ele, e ele está fazendo uma transição
tranquila no governo. Enfim, eu acho que esse é o político, né? Você tem que ter uma ideologia, porém, sem passar por cima do outro. Ele fez uma campanha que foi realmente vitoriosa no sentido de que ele não era de São Paulo, né? Teve algumas críticas lá, né? Não sabia nem onde é que ficava o colégio que ele iria votar, mas as pessoas queriam uma mudança de décadas, principalmente com o PSDB à frente de São Paulo, e ele me parece ser esse nome que o Bolsonaro está perdendo isso. Ele poderia ter perdeu a eleição, mas sem o grande nome da direita no Brasil, mas com esse sumiço dele agora no final do seu mandato, o Tarcísio acaba aparecendo e dependendo do mandato que o Tarcísio fizer, realmente ele pode ser o nome já para a próxima campanha presidencial. O Guedes não me convenceu assim na área econômica, faz um papel razoável, muito chato essa coisa de qualquer lado, né? Se fulano ganhar, eu vou embora do país. Eu não tenho uma pessoa, acho que talvez não, o Jean e o William só, que falou e saiu do país. Empresário, quando fala que vai sair, eu duvido que empresário saia com qualquer quem que ganhe uma eleição. Ninguém vai deixar suas empresas, não. O Avan lá, por exemplo, o doido. Se o Lula ganhar, você não sai, não. Não fechou nem a loja no dia seguinte. Quando alguns falaram em fazer greve, ele não fechou uma loja dele. Então, mas o Guedes tem os seus investimentos fora do país e, na verdade, deveria ficar aqui para ajudar ao país, né? Criticou quando o Ciro, por exemplo, na última eleição, na penúltima, estava em Paris no segundo turno, mas né, tem que ficar aqui para ajudar o país a criticar, a dar sugestões. Enfim, então termina de forma um pouco melancólica, infelizmente, o governo Bolsonaro, que poderia aproveitar mais essa força que teve, principalmente nas eleições, mesmo perdendo, mas o seu partido, a direita, se fortaleceu justamente no Congresso Nacional. Ô, Kim, você ficou aí nervoso, você está alvoroçado, mas eu vou te perguntar. Você tá, mas eu vou te perguntar. Há uma linguagem não verbal no choro do presidente Bolsonaro, pensando no artigo 142 e reunido com todos os líderes, os maiores líderes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para, de alguma maneira, uma virada de mesa? Eu acho que o presidente Bolsonaro ele sempre partiu do pressuposto de estar dentro das 4 linhas da Constituição e não foi só um discurso. Na prática, ele sempre foi. Sempre seguiu dessa maneira. E não é agora, por conta de uma emoção ali, porque como ele já era militar e teve essa aproximação, né, dos militares, enfim, ele é um capitão reformado. Ele sabe exatamente o valor de todas essas questões, então eu acho que emocionado mais na parte ali da solenidade. Então acho que não tem nada a ver com o que estão achando aí, não sei o que, de perder, etc. Eu acho que tem muito mais a ver com o evento em si do que qualquer outra coisa. Então, golpe, esse tipo de coisa, assim, esquece, isso aí não vai acontecer. Todo mundo está achando isso. O próprio presidente que é acusado de ser golpista, etc., não deu golpe. Eu acho que é por isso que a esquerda está em histeria. Por isso que está chorando. Por isso que a esquerda está em histeria. Porque não efetivou o que a esquerda gostaria que tivesse acontecido. Mas esses caminhões do Exército, essa movimentação aí de tanques... normal. Essas fake news que o pessoal solta, é só Bolsonaro. Normal. Como é que esse negócio, eu acho que alguns aqui já participaram, né, do serviço obrigatório e sabem quais são as operações dentro do quartel. Então, acontece todo dia. O problema é que aqui em Maringá não tem essa demonstração. Nunca foi dado mídia para isso. O TG aqui, é lógico, porque não é um presidente reformado, o capitão. O TG aqui quase não faz nada. Mas lá em Beltrão, por exemplo, um 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, é o tempo todo operação. Sai viatura, sai blindado, etc. Por conta das fronteiras, ir lá fazer operação blitz, ajudar a Polícia Militar, a Polícia Federal. Gente, é a coisa mais comum que tem. Aí, olha um blindado passando. Nossa, agora sim! Agora o Bolsonaro vai quebrar tudo. Gente, primeira crítica. Aí veio os fake news. Parabéns. Fake news, um atrás do outro. Eu só queria aproveitar e criticar a grande mídia. Porque ontem, vou fazer coro a você. Ontem divulgaram que tinha 5 Kins na Coreia do Sul. Na verdade, são 6. Um deles está aqui na mesa, é o Kim Rafael. Levou de 4. Não, para. Até o Neymar abandonou o Bolsonaro. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58.